Olá, pessoal, tudo bom? Deixa eu falar uma coisinha para vocês, pessoal. Tinha um material que era para me ter mandado para vocês para essa aula de hoje. Só que por problemas técnicos que eu tive lá na minha cidade, eu não consegui mandar esse material, então eu vou ter que improvisar essa aula no quadro. Mas para as outras aulas, eu já mandei o material em PDF para vocês. Eu quero que vocês peguem esse material em PDF, porque dinamiza muito a nossa aula, tá? Vocês vão gostar das aulas que vai vir pela frente hoje, que é o comecinho, eu vou improvisar aqui, e também o que eu vou improvisar aqui é muito básico, né? A gente não precisa entrar muito em detalhe, porque é muito básico, a gente não pode perder tempo, porque eu tenho 5 semanas para fechar essa apostila. É coisa demais da conta, então é muito básico. Então esse básico, bem básico, eu vou dar aqui no quadro, embora era para ter entregue o material para vocês, mas as matérias mais complexas, como DNA, RNA, síntese proteica, essas coisas tudinho, respiração, foto, tudo isso vocês vão receber uma apostila em PDF e que dinamiza muito as nossas aulas, vocês vão gostar, porque como você tem um material em mão, eu tenho tempo para poder aprofundar mais os assuntos, coisas que só no quadro negro eu não tenho essa disponibilidade, tá bom? Então, para a gente não perder tempo, vamos começar a falar sobre bioquímica celular, né? A frente, eu vou dar célula para vocês. Nós vamos começar com a bioquímica celular. E essa primeira parte, essa primeira semana é a coisa bem basicona, né? Que não precisa perder tempo, porque é fácil e basicamente vocês já sabem, tem coisas que são decorebas. Bem simplesão, e eu vou concluir com vocês, tá ok? Coisa bem básica. Vamos lá então, qual é? Olha, bioquímica celular. Que diabo é isso que eu estou falando? Estou falando, pessoal, da composição química da célula. Logo, eu estou falando do quê? Da composição química do ser vivo. Tá certo? Por exemplo, ser vivo. Quais são os elementos? Quais são os elementos, pessoal, que formam a célula, que formam o ser vivo? Né? Os elementos principais: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e um pouco o quê, pessoal? De fósforo. Esses aqui são os elementos principais formadores dos seres vivos, tá certo? E esses elementos se organizam e formam o que nós chamamos o quê? Os compostos. Olha aqui, rapidinho, os compostos. Como é que eu defino esses compostos? Eu tenho os compostos inorgânicos, e eu tenho os compostos orgânicos. Bem básico, pessoal. Então não vamos perder tempo nessas coisas que são básicas, que são simples. Nessas coisas simples a gente passa rapidão para ter mais tempo nas coisas mais complexas, tá ok? Bem básico, então. Os compostos inorgânicos, nós temos quem? Nós temos a água e nós temos os sais. Os sais, minerais. Os compostos orgânicos, nós temos quem? Os carboidratos, lipídios, proteínas, os ácidos nucleicos e as vitaminas, um grupo especial, as vitaminas. Eu preciso de 5 minutos para falar de vitamina, pessoal, é coisa bem básica. Vamos lá. Bom, isso aqui são os compostos formadores, pessoal. Sem perder tempo, vamos falar aqui da água. Da água aqui, sem perder tempo. De todos os compostos formadores da célula, dos seres vivos, a água disparada é o componente mais abundante, né?
Ela é o componente mais abundante. Ela representa o quê, pessoal? Né? Ela representa mais de 70%. Mais de 70% da formação da célula, da formação do indivíduo. Você pega, por exemplo, o indivíduo aqui, 76, 78% do meu corpo é água. Se fosse feto, 90% é água. Então, disparado. Por isso que a água, né, no estado líquido, é a condição sine qua non para que haja vida. Tá certo? Para que haja vida. Algumas propriedades da água. Algumas propriedades da água, bem rapidão. A água, ela é polar. O que significa dizer que a água é polar? Ela tem carga elétrica, pessoal. Se você pegar a água aqui, né? Se você pegar a água aqui, 105 graus, não é? Que forma aqui. Você tem que ter o oxigênio. Você tem oxigênio que é mais eletronegativo, criando uma região com a carga negativa. E você tem essa região aqui dos hidrogênios, que são mais eletropositivos, que criando a região com cargas o quê? Com cargas positivas. Então, a água, ela é polar, ela possui carga, tanto carga negativa, né? Como carga negativa como carga positiva. E isso que possibilita ela ser o quê? O grande solvente universal que ela é, por causa dessa polaridade dela, tá certo? E a água também tem um calor, ela tem um alto calor específico. Ou seja, a quantidade de energia que você tem que jogar na água para aumentar 1 grau Celsius, um grau Celsius em cada grama de água, é uma quantidade de energia muito grande. Por isso que a água, o fato dela ter um alto calor específico, permite que a água não sofra. A água não permite que o meio, que o local, que a célula sofra uma variação de temperatura brusca. Você vê, por exemplo, no deserto. O deserto tem pouca água. Durante o dia você tem temperatura que chega até mais de 50 graus. À noite, a temperatura chega a 0 grau. Por que essas variações tão tremendas, essas variações de temperatura tão grandes? Porque tem pouca água. Vamos ver diferente? O jacaré durante o dia fica onde, os bichão? Lá na água. Durante o dia na terra. Pegando o sol, porque eles são animais especilotérmicos. Então eles querem o lugar mais quente ali para poder controlar o metabolismo do corpo. À noite eles ficam na água. Por quê? Porque à noite a água é mais quente do que a terra. Porque a terra esfria e a água, por causa do alto calor específico, retém mais esse calor. Tá bom? Um alto calor específico, tá certo? Ela é incolor, ela é, né, insípida, ela não tem sabor. Qual é o papel biológico da água? Vamos resumir isso aqui rapidinho. Olha só. Qual é o papel biológico? Isso aqui é muito fácil, pessoal, então eu não vou perder tempo, não. Deixa eu gastar tempo com as coisas mais difíceis. Qual é o papel biológico da água? Você sabe que a água ela é solvente universal. Um dos papéis biológicos é que ela é o solvente universal. Por quê? Porque como ela é uma substância polar, tem tanto carga, uma área positiva como uma área negativa, ela pode entrar no meio das soluções e dissolver, né? Ela tem esse papel de solvente, pelo fato dela ser polar, ou seja, uma substância que possui carga. Um outro papel do biológico da água é o quê? Transporte. A água tem um papel de transporte. A água tem um papel de lubrificação. Lubrificação, é ou não é, pessoal? A saliva não lubrifica o bolo alimentar, né? As nossas articulações todas não têm um líquido chamado líquido sinovial, que é composto basicamente por água. Lubrificação, transporte, o que mais? Controle da temperatura. Controle da temperatura. Controle da temperatura. A água ela tem esse papel no controle da temperatura. Você já viu quando está muito quente, você transpira? E aí o que acontece? Nesse transpirar, evapora aquela água e sequestra aquele excesso de calor. Lembra do alto calor específico? Isso permite o quê? A água não permite
grandes variações de temperatura em pouco espaço de tempo. Então isso é muito importante para poder manter a vida, o controle. Outra coisa, a água participa de reações de hidrólise e de síntese. A água, ela participa de participa de reações de quê? De hidrólise. A água, ela participa de reações de hidrólise e também reações de quê? De síntese. Síntese. Vamos explicar isso? Por exemplo, síntese proteica, na construção de a proteína. Como é que você constrói proteína? Não é juntando aminoácido? Você não constrói proteína juntando aminoácido? Os aminoácidos são juntados através de quê, pessoal? Ligação peptídica. Cada ligação peptídica que você faz, tira-se uma água. Portanto, é uma síntese por desidratação. Por outro lado, então, eu estou falando reações de síntese. Por outro lado, a água faz reações de hidrólise. Reações de hidrólise. O que são essas reações de hidrólise? São reações de quebra. Por outro lado, eu tenho um dipeptídeo. Um dipeptídeo é uma molécula orgânica formada por 2 aminoácidos. Se eu quiser quebrar esse dipeptídeo, separando esses aminoácidos, como é que eu faço? Eu jogo água ali dentro. A entrada de água ali quebra esse dipeptídeo e isso nós chamamos de reações de quê? De hidrólise. A água participa disso tudo. Tudo bem? Vamos aqui, bem rapidinho. Olha aqui. Bem rapidinho. Papel biológico da água. Uma outra coisa. Vamos ver algumas relações aqui envolvendo a água, pessoal. Né? Olha aqui, vamos ver, por exemplo, algumas coisas importantes que você tem que levar para uma prova. Por exemplo, vamos ver aqui a relação de metabolismo, a relação metabolismo e água. Qual é a relação entre metabolismo e água? A relação entre metabolismo e água. Vamos ver? Primeiro, o que é metabolismo, pessoal? Metabolismo é um conjunto de reações. As reações químicas que acontecem na sua célula, no seu corpo, são reações metabólicas. Tá ok? E qual é a relação entre a água e o metabolismo? Ora, essas reações químicas, gente, elas ocorrem no meio aquoso. Isso significa o quê, pessoal? Que quanto maior a quantidade de água no meio, maior será o quê? O metabolismo. Tudo bem? Maior será o quê? O metabolismo. Então, água e metabolismo são grandezas diretamente proporcionais. Você pode ter uma relação, por exemplo, ter aqui uma relação entre idade e água. Qual é a relação entre a idade e a água? A relação entre idade e água. Bom, à medida que os anos vão passando, pessoal, ou seja, à medida que a idade vai chegando, o que acontece com a sua taxa de água? A sua célula vai perdendo a capacidade de reter água. Isso significa o quê? Que a relação entre idade e água são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Quanto mais velho o organismo, menor a quantidade de quê? De água. E isso vem explicar o quê? Se pessoas idosas têm menos água no seu organismo, e se tem menos água no seu organismo, vai ter o quê? O metabolismo o quê? Menor. Por isso que pessoas idosas têm um metabolismo mais lento, mais devagar. Por quê? Porque o organismo dela em si já tem uma menor quantidade de água. E isso interfere no metabolismo? Sim. Água e metabolismo são grandezas diretamente proporcional. Já água e idade são grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem, pessoal? Nós podemos ter, por exemplo, né, a relação, por exemplo, nós podemos, por exemplo, olha aqui, olha,
uma relação entre o quê? Entre espécie e água. Eu estou tentando colocar aqui aquilo que eu acho que tem mais chance de cair, né? Água. Por exemplo, eu falei para você que o meu organismo adulto aqui, 76, 78% do meu corpo é o quê? Água. Eu tenho 1,90 m, 120 kg. Se você desidratar todo o meu corpo, você consegue pegar todo, né, com o que restou, você coloca dentro de uma caixinha desse tamanhozinho. Por quê? Né? Quase que 80% do meu corpo é água. Estão entendendo? E isso serve para todas as espécies? Não, tem espécie que é mais, tem espécie que é menos. Vamos pegar aqui, por exemplo. Você pega aqui, por exemplo. A espécie humana. O que eu falei para vocês sobre a espécie humana? Né? Você pega aqui, né? 70 e quanto? 76, 78% é água. Mas se você pegar aqui um quinidário, uma água viva, lembra do quinidário? Se você pegar, isso aqui não é exato, viu, gente? Esses valores não são exatos. Se você pegar, por exemplo, um quinidário, 98% dele é água. Entenderam por que ele é chamado de água viva? 98% dele é o quê? É água. Então, todos os organismos têm a mesma porcentagem de água? Não. Tem organismo que tem porcentagens maiores, tem organismo que tem porcentagens menores, assim também como nem todos os tecidos, tá? Você pode ter uma variação de água, né? A variação de água e os tecidos. Por exemplo, a relação entre tecidos e água. Essas relações podem ser indagadas para vocês numa prova, no seu concurso. Então não tem que ter dúvida, tem que ter segurança, né? Essa relação pode ser indagada. Você pega, por exemplo, o tecido ósseo, né? 20% dele é água. É lógico que um tecido ósseo mais jovem, de uma pessoa mais jovem, tem mais água. Dependendo, pode chegar até 40%. Se você pegar, por exemplo, tecido nervoso, se você pegar o tecido nervoso, 85% dele é o quê? Ele é água. Como é que você pode, se cair numa prova, tecidos diferentes, como é que você começa a desconfiar? Qual que tem mais, qual que tem menos água? É só você imaginar o seguinte. Aquele tecido que tem mais atividade, então tem mais atividade, precisa de um metabolismo mais elevado. Esse tecido precisa de mais água do que outro que tem menos atividade. Entenderam o que eu estou falando isso? Ou, por exemplo, qual é o tecido que vai ter mais água? Um tecido adiposo ou um tecido muscular? É lógico que o tecido muscular vai ter muito mais água do que um tecido adiposo. O tecido muscular vai ter uma quantidade de água semelhante ao tecido nervoso, né? Quanto maior a atividade, maior a necessidade de água. Tudo bem? Isso aqui, pessoal, é uma relação entre água. Então, a variação de água no organismo pode variar de acordo com a idade, de acordo com a espécie, de acordo com o tecido, de acordo com a atividade. É isso que eu quero dizer, tudo bem? E que a água é o solvente universal, por quê? Porque como ela é uma substância polar, que tem cargas tanto positivas como parte negativa, ela pode funcionar como o quê? Como diluente, diluir a maior parte das substâncias orgânicas e inorgânicas. Ponto. É isso que você tem que saber de água. Não vamos perder tempo, porque essa parte é mais fácil, né? Deixa eu ir bem rapidinho para gastar tempo nas questões mais difíceis. Mais difíceis. Vamos lá? Agora, eu falei sobre água. Agora eu quero falar sobre quem? Sobre os sais minerais. Sais minerais. Também é outra coisa muito fácil, que a gente não precisa perder tempo, turma. Né? Como eu disse, deixa eu gastar o tempo para as coisas mais complexas. Isso aqui é muito fácil, muito rápido. Os sais minerais, pessoal, como é que eles são encontrados no organismo?
eles são encontrados na forma solúvel e na forma insolúvel. Os sais minerais, eles são encontrados nas formas. Olha só, quais são as formas que os sais minerais são encontrados? Eles são encontrados nas formas. A. Insolúvel. Ok. Aonde que os sais se encontram na forma insolúvel? Nas estruturas esqueléticas, no osso, na casca do ovo, né? Tudo isso são formados com o quê? Por sais na forma insolúvel, conferindo o quê? Resistência ou rigidez? Conferindo rigidez, resistência, quem confere é proteína. Cuidado com isso, tá? Então, na forma insolúvel, eles são encontrados nas estruturas esqueléticas. Então, eles são encontrados nas estruturas o quê? Esqueléticas, conferindo o quê? Rigidez. Cuidado, os sais não conferem resistência. Os sais conferem o quê? Rigidez. Tudo bem? Agora, os sais minerais, eles são encontrados também na forma solúvel. Os sais minerais, eles são encontrados na forma solúvel. Na forma solúvel, como os sais são encontrados? Eles são encontrados na forma de íons. Solúvel. Eles são encontrados na forma de quê? Eles são encontrados na forma de íons. Pessoal, o que são íons? Íons são átomos. São átomos com carga elétrica. Íons são átomos com carga o quê? São átomos com carga elétricas, tá certo? Só para título de exemplo, né? Você tem o íon quê? Você tem o íon ferro, né? Você tem o íon ferro, você tem o íon cloro, você tem o íon iodo, você tem o íon cálcio, você tem o íon sódio, você tem o íon potássio, você tem o íon magnésio, você tem o íon fosfato, né? E etc. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses aqui são os principais íons. Na apostila de vocês, olha aqui, pessoal, porque são os principais íons. Na apostila de vocês, esses íons vão aparecer por lá, você vê a função desses íons. Esses íons também eu vou trabalhar com ele em outras matérias de biologia, eu vou pegar e vou citando ele. Então você já pode olhar naquela tabelinha de íons, tá? O íon ferro entra na constituição da hemoglobina, na formação da hemoglobina. Portanto, tem um papel importante, né? Tem um papel biológico importante para você estudar, para você observar. Então, esses íons, você olha na tabelinha, não tem muito o que falar. Eu vou transcrever essa tabelinha aqui? Não, eu preciso ganhar tempo. Vamos para frente? Bom, dito isso,
Agora, o que eu quero trabalhar com vocês, bem rapidinho, dito isso aqui, né? Esses são os principais íons, para você estudar na tabelinha que está na apostila desse capítulo de vocês. Quando você for fazer exercício, é só olhar naquela tabelinha, você já vai estudando. E dito isso, fechamos os compostos inorgânicos. Bora ver os compostos orgânicos. Bora ver os compostos. Os compostos orgânicos. Pronto, está aqui os compostos orgânicos. Vamos começar por onde, pessoal? Vamos começar pelos carboidratos. Tá certo? Os carboidratos. Não tem que perder muito tempo não, gente, porque carboidrato é muito simples, objetivo e direto, tá certo? Eu quero alertar o seguinte, carboidrato, como é que eles podem ser chamados? Sinonímia. Como é que eu posso chamar os carboidratos? Eu posso chamar os carboidratos de açúcares. Não é um termo perfeitamente correto, mas é usado, né? Porque os açúcares são os carboidratos que formam cristais e têm sabor doce. E nem todo carboidrato forma cristal e nem todo carboidrato tem sabor doce. Mas genericamente a gente chama de açúcares. Eu posso chamar também ele de hidratos de carbono. Hidratos de carbono. E eu posso chamar ele de hidrato de carbono e posso chamar também ele de glúcides, né? Glícides. Tudo isso aqui, se cair numa prova sua, está se referindo o quê, pessoal? A carboidrato, tudo bem? Como é que é a constituição dos carboidratos? Como é que é a constituição de um carboidrato, né? Os carboidratos são formados por quê? Os carboidratos são compostos orgânicos, né? Formados pelo quê? A constituição deles. Átomos átomo de carbono, hidrogênio, oxigênio. E os carboidratos, eles são formados ele tem as funções químicas. Ele possui funções químicas, polihidroxaldeído, funções químicas. Polihidroxaldeído, ou polihidroxcetona. Então, pera lá, vamos repassar? Os carboidratos são compostos químicos formados por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, cujas funções químicas é o polihidroxaldeído ou polihidroxcetona. Deixa eu mostrar isso para vocês. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Mostrando para vocês aqui, vamos ver? Polihidroxaldeído. Polihidroxaldeído. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha aqui o carboidrato.
Aqui, turminha. Essas coisas fáceis, pessoal, eu vou trabalhar bem rapidinho essas coisas simplesinhas, né, para a gente ter tempo de falar coisas mais complexas, né, com maior cuidado. Bom, tá aqui, pessoal. Então, os carboidratos, como é que faz para reconhecer um carboidrato? Ele é formado por átomo de carbono, hidrogênio e oxigênio, cujas funções químicas é polidroxaldeído ou polidroxcetona. O que é um polidrox? Hidrox, pessoal, se refere a essa hidroxila aqui, ó. Hidrox se refere a essa hidroxila. Polidrox, tem várias hidroxilas, tá vendo? Então, essa molécula trata-se de um poli o quê? Polidrox, né? Polidrox. Mas o polidrox o quê? Aldeído. Aldeído é uma função orgânica, pessoal. Olha aqui, ó. Aldeído é uma função orgânica. Isso aqui é um aldeído. Isso aqui é um aldeído. Isso aqui você tem que saber de memória, né? É uma função química aldeídica, um aldeído. Então, você tem um polidroxaldeído. Hidróxido, né? O H se refere a álcool, né? Então, de repente, pode cair na sua prova, em vez de polidróxido, pode cair poliálcool. Polialcoóis, poliálcoaldeído. Pode cair desse jeito também. Mas o carboidrato também pode ser formado por um polidroxcetona. Polidrox, você já entendeu, tem várias hidroxilas, poliálcool. E cetona é o quê? Uma outra função orgânica que você tem que saber. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma cetona. Isso aqui é uma outra cetona, que é uma outra função orgânica que você tem que saber, tudo bem? Então os carboidratos, pessoal, né, os açúcares, hidrato de carbono, glúcido e glícide, a constituição dele é o quê? Átomo de carbono, hidrogênio e oxigênio, com funções químicas, polidroxaldeído, polidrox o quê? Cetona. Mas qual que é a função dos carboidratos? Por exemplo, qual é a importância? Qual a importância dos carboidratos para a célula, para o organismo? Qual é o papel biológico desses carboidratos? Qual é o papel biológico? O papel biológico dos carboidratos. Gente, quando se fala em carboidratos, você tem que pensar em quê? Em energia. Papel biológico dos carboidratos, qual é? É o papel energético. Energético. Por que carboidrato tem todo esse destaque como um componente, como um composto químico energético? Porque ele é de metabolização fácil, de metabolização rápida. Então, se o seu organismo está precisando de energia, ele vai buscar ali no carboidrato que é rápido. Você vai treinar, você é um atleta, o que você tem que comer antes do treinamento? Carboidrato. Você é um jogador de futebol, na sua última refeição, o que tem que estar cheio na sua última refeição? Carboidrato, tá entendendo? Porque ele vai disponibilizar uma energia mais rápida. Então, energética é o principal. É o principal. Agora, principal, mas não exclusivo, não único, quero dizer. Os carboidratos também podem ter um papel estrutural. Não é o principal, mas também pode ter? Sim.
Os carboidratos podem também ter um papel o quê? Eles podem ter um papel estrutural. Por exemplo, pessoal, que estrutura que eles formam? Né? Estrutural. Parede celular. Parede celular vegetal. Parede celular vegetal, por exemplo. Não é isso? Estruturas como quem? DNA, RNA, ATP, né? E etc. Quer dizer, muitas estruturas têm como componente o quê? Carboidrato. Principal função, energética, mas também pode ter um papel o quê? Estrutural. Classificação dos carboidratos. Classificação dos carboidratos. Classificação dos carboidratos. Turma, como é que esses carboidratos são classificados? Como é que eu classifico esses carboidratos? Os carboidratos são classificados em quê? Monossacarídeos, monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos, polissacarídeos. Isso é um tipo de classificação dos carboidratos, tudo bem? Só assim que eles são classificados. Bora falar de cada um deles. Vamos começar a falar dos monossacarídeos. Vamos lá? Monossacarídeos. As ozes. Monossacarídeos. Monossacarídeos, pessoal, são o quê? São carboidratos simples. Carboidratos simples que não sofreram hidrólise. Carboidratos simples que não sofreram hidrólise. Você se lembra o que é hidrólise? Hidrólise é quebra. Por que ele não sofreu hidrólise? Porque ele já é pequenininho, velho. Ele já é pequeno o suficiente para ser absorvido pelo trato digestivo. Tudo bem? Ele já é pequeno, ele já pode ir para a corrente sanguínea. Então ele não sofre hidrólise. E qual é a fórmula geral deles? Qual é a fórmula deles? A fórmula dele é o seguinte. A fórmula dele é o seguinte. Essa aqui é a fórmula geral deles, tá certo? Esse N que eu dei destaque para vocês aqui, ele varia de 3 a 7, tá? Né? Esse N, ele varia de 3
3A7. 3A7. Isso significa, então, o quê? Que eu posso ter o quê? N3, posso ter o quê? N4, N5, N6, N7. Para N igual a 3. Para N igual a 3, eu vou ter o quê, pessoal? Eu vou ter o C3. H quanto, pessoal? 3 vezes 2, 6. H6, O3. Isso aqui é um carboidrato, isso aqui é um monossacarídeo, que eu chamo de quê? Triose. Isso aqui é uma triose. Para N igual a 4, eu tenho C4, H8, O4. O que é isso aqui, pessoal? Uma tetrose. Tetrose. Para N igual a 5, eu vou ter C5, H10, O5. Estou diante do quê? De uma pentose. Pentose. Para N igual a 6, eu vou ter o quê? C6, H12, O6. Estou diante do quê? De uma hexose. Hexose. Para N igual a 7, eu vou ter o quê? C7, H14, O7. Eu estou diante de uma heptose. Tudo isso aqui são monossacarídeos. Nós vamos estudar todos? Claro que não, Deus me livre. Nós vamos estudar só os mais importantes, que é pentose e hexose, que são os mais importantes, tá ok? Esses aqui são os mais importantes. Estes aqui são os mais importantes. Vamos ver? Bora bem, vamos lá. Rapidão. Rapidão, vem comigo. Vamos começar a falar então sobre quem, pessoal? As pentoses. Vamos abordar as pentoses. Primeira coisa, pentoses são carboidratos? Sim. São carboidratos, são monossacarídeos, com função estrutural. Pentoses. Monossacarídeo, monossacarídeos, com função, monossacarídeos, com função monossacarídeo com função estrutural. Quer dizer que a função dele não é dar energia? Não, a função dele é fazer o quê? Formar uma estrutura. Que estrutura? Depende. Quais são os exemplos que nós temos? A ribose. Ribose. Qual é a estrutura, pessoal? Qual é a estrutura que a ribose vai formar? A ribose entra na formação do RNA e formação do ATP. Então, ribose é um monossacarídeo, é um carboidrato, é uma pentose estrutural que vai formar a estrutura do RNA e o quê? O ATP. Tudo bem? O exemplo 2. A desoxirribose. A desoxirribose. Não estamos falando de carboidrato com função estrutural? Qual é a estrutura? Formação do DNA. Formação do DNA. É muito fácil essa parte aqui, não é, pessoal?
Eu tenho certeza que a maioria de vocês já sabe isso aqui. Eu só quero alertar vocês, e imagino que vocês saibam também, é que se trata de uma pentose. Como é que é a pentose? A fórmula molecular C5H10O5. Então eu tenho essa ribose aqui. Qual é a fórmula? C5H10O5. Não é isso? Não é a fórmula geral da pentose? Mas eu tenho a desoxirribose. Olha o prefixo, desox. O que significa desox? Foi subtraído, foi arrancado um oxigênio lá do carbono 2. Mais na frente eu vou mostrar isso para vocês. Esse carbono 2. Mas por enquanto eu quero que você saiba o seguinte. Vai ficar assim, ó. C5H10O4. Porque o oxigênio foi retirado. Foi subtraído no carbono 2 da pentose. Essa coisa de carbono 1, carbono 2, carbono 3, eu vou mostrar lá nos ácidos nucleicos. Eu vou mostrar em detalhe esses carbonos, tá? Para poder não gastar tempo aqui para fechar logo isso aqui. Eu mostro lá. Que a desox, lembra? O prefixo desox, né? Tirar? Tirou um oxigênio, por isso que ele tem 4 e não 5. Tá ok? Bom. Vamos lá. Isso o quê, pessoal? Pentose. Qual é o outro monossacarídeo importante? São as hexoses. As hexoses. Muito importante. Né? Então, as hexoses são monossacarídeos com função energéticas. Né? Monossacarídeos, carboidratos, monossacarídeos com função energética. Monossacarídeos com função energética. Quais são os exemplos que nós temos? O exemplo que nós temos: glicose. Outro exemplo: frutose. Outro exemplo: galactose. Todos eles são monossacarídeos com qual função? Com qual função? Com função energética. Olha só. Essa glicose aqui, pessoal, é a mais famosa, não é? Todo mundo, né, já ouviu falar ou fala nessa tal dessa glicose. Por que ela é tão famosa? Até na roça, os peões já ouviram falar de glicose. Por quê? Porque dos carboidratos é o mais usado como fonte de energia. A glicose, né? Ela é a mais usada. Ela é mais usada. Onde que ela é encontrada, pessoal? Mais usada. Ela é encontrada na cana, beterraba, no mel, né? Quase que tudo, né? E o famoso o quê? Etc. A frutose, pessoal. A frutose ela é encontrada nas frutas e no esperma. No esperma. O espermatozoide prefere obter energia da frutose. Por quê? Atalho metabólico. Por quê? Quando a glicose entra na célula, ela passa por uma sequência de reações que origina a frutose. Para depois outras reações gerar o ácido pirúvico. E aí vai para o ciclo, lá para o ciclo de Krebs. Se eu já injeto frutose na célula, então eu tenho um atalho metabólico. Por isso que os espermatozoides se alimentam de quê? De frutose. E galactose. Galactose é encontrada no leite. A galactose ela é encontrada no leite, tá certo? Vai entrar na formação do leite. Todos esses monossacarídeos aqui, qual que é a função? Energética. E a fórmula molecular deles é a mesma? Sim, C6H12O6. A fórmula molecular é a mesma para os três. Tudo bem? Monossacarídeos. Monossacarídeos. E agora,
Agora vamos ver os disacarídeos. Aqui vamos ver os disacarídeos. Disacarídeos. O nome já sabe, né? Disacarídeos. O que são disacarídeos, pessoal? Carboidrato formado pela união de 2 monossacarídeos. Né? Carboidratos formados pela união de 2 monossacarídeos através de uma ligação glicosídica. Através do quê? De uma ligação glicosídica. Então, carboidrato formado pela união de 2 monossacarídeos. Como é que eu junto esses 2 monossacarídeos? Através de ligação o quê? Glicosídica. Vem cá. Imagina aqui, olha. Eu tenho C6. Melhor aqui. C3. H6O3. O que é isso aqui? Isso aqui é uma triose, não é isso? Se eu juntar uma triose com outra triose, C3, H6O3, né? Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um monossacarídeo. Aqui eu tenho o quê? Um outro monossacarídeo. Vou juntar ele com juntar ele, vou formar o quê? Um disacarídeo, que é formado por quê? C6, H quanto? 6, 6, 12, H10, O quanto? O5. Aqui eu tenho o quê? Um disacarídeo. Aqui eu tenho um disacarídeo. Professor, não deveria ser C6, H12, O6? Não. É desse jeito que eu estou mostrando mesmo. O que foi que aconteceu aqui, pessoal? Como é que eu junto um monossacarídeo com outro monossacarídeo? Não é através de uma ligação glicosídica? Toda vez que se estabelece uma ligação glicosídica, pessoal, nós perdemos uma molécula de água. Opa, então nós estamos falando de uma reação de quê? Síntese por desidratação. Lembra quando eu falei da água, que ela participava de reações de hidrólise e de síntese? Aqui, no caso, ela está participando de uma reação de síntese por desidratação. Tá claro isso aqui para vocês? Bora ver. Exemplos de disacarídeos. Quem são os disacarídeos? Exemplos de disacarídeos. Bora ver. Exemplo de disacarídeo. Sacarose. Sacarose. Pois bem, pessoal,
A sacarose é um disacarídeo? Sim. Se ela é um disacarídeo, ele é formado por 2 monossacarídeos. Quais são esses monossacarídeos? Glicose, mais quem? Frutose. Frutose, tá? Pessoal, isso aqui é o açúcar da cana. É o açúcar da cana, da beterraba. Sabe esse açúcar, pessoal, que você se alimenta no dia a dia, no bolo, no doce, no chocolate? Olha aí, ó, é a sacarose, tá? O outro aqui, lactose. Lactose. A lactose, ela é um disacarídeo? Sim. Se ela é um disacarídeo, ela é formada pela união de 2 monossacarídeos. Quais são? Glicose, mais quem? A galactose. Lembra do monossacarídeo galactose? Galactose, né? É o açúcar do leite, pessoal. É o açúcar do leite. Nós temos aqui, por exemplo, a maltose. Maltose. Maltose é formada por quem? Glicose mais glicose. Tá ok? É o açúcar do malte. É o açúcar do... É o açúcar do malte. Maltose também é o quê? É o produto intermediário da quebra do amido. Maltose também é o quê? É o produto intermediário. Produto intermediário da quebra do amido. É o produto intermediário da quebra do amido. Isso é o que, pessoal? Isso é a maltose. Vamos para frente? Vamos para frente. Bom, do que eu estou falando, pessoal? Aqui são os exemplos de quê? Disacarídeos, né? Que são carboidratos com função o quê? Energética. Vem comigo, rapidão. E agora? E agora vamos falar de quem? Vamos falar dos polissacarídeos. Polissacarídeos. Sabe como é que eles são chamados também, os polissacarídeos? Eles são chamados também de carboidratos complexos. Então, os polissacarídeos seriam o quê? Carboidratos complexos formados por milhares de monossacarídeos. Carboidratos complexos, que mais? Insolúveis, e eles são formados por milhares, formados por centenas de milhares, né? Por milhares, formados por milhares de monossacarídeos. Monossacarídeos. Vem cá. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Amido.
Amido. Amido. O amido, cara, ele é formado pela união de 2.000 glicoses. Ele é formado pela 2.000 glicoses se juntaram ali, com ramificações ali. Tá? E que tipo de glicose, pessoal? Chamada alfa-glicose. Alfa-glicose, né? 2.000 moléculas de glicose. E ele é reserva energética vegetal, tá? O amido ele é a reserva energética vegetal. Aonde que é armazenado o amido? Reserva energética vegetal. Armazenado no fígado, armazenado principalmente nas raízes, reserva energética vegetal. Armazenado principalmente aonde, pessoal? Nas raízes. Armazenado principalmente aonde? Nas raízes. Pode ser armazenado no caule, nas folhas, mas principalmente aonde? Nas raízes. Exemplo 2. Glicogênio. O glicogênio. Também formado, né? O glicogênio ele é mais ramificado, é uma molécula maior do que o amido e mais ramificado do que o amido. Mas formado pelo mesmo tipo de glicose, alfa-glicose. Mesmo tipo, alfa-glicose. Alfa-glicose, né? 35.000 moléculas de glicose até. Ela é reserva energética animal. Reserva energética animal. Reserva energética o quê? Reserva energética animal. Onde é que nós armazenamos o glicogênio? Armazenado no fígado e nos músculos. Armazenado no fígado e também aonde? Nos músculos. Tá certo, pessoal? No fígado e nos músculos. A pessoa que tem diabetes mellitus, ela tem uma certa deficiência em armazenar esse glicogênio no fígado. Por quê? Porque para poder armazenar esse glicogênio no fígado, o excesso de glicose que está no sangue tem que ser deslocado para esse fígado para poder formar o glicogênio. Isso é via insulina. Como ele tem uma carência ou mau funcionamento dessa insulina, então muitas vezes ele tem esse problema de armazenar essa glicose no fígado na forma de glicogênio. Por isso que o diabético mellitus ele tem que se alimentar na hora correta. Assim, ele não pode ficar longo tempo sem se alimentar, por quê? Como ele tem essa dificuldade de armazenar o glicogênio, ele faz uma hipoglicemia fácil. É muito comum episódio de hipoglicemia em quem tem diabetes. Por isso que ele tem que ser muito educado e muito disciplinado, as refeições têm que ser na hora certa, por causa dessa deficiência no armazenamento de glicogênio no fígado. Tá certo, pessoal? O que eu tenho aqui? Amido, glicogênio, são polissacarídeo de carboidrato complexo com função o quê? Energética. Tá? O glicogênio, pessoal, nós usamos, é uma fonte energética para períodos curtos. O que é o período curto? Entre as refeições. Agora, por exemplo, se eu tomei café da manhã, estou numa fome, o que está me mantendo aqui vivo aqui? É o glicogênio que está armazenado nos meus músculos e no fígado. Se começar a baixar demais, começa a fazer uma hipoglicemia, tá certo? Então, esse glicogênio a gente usa nos períodos entre as refeições, nos períodos curtos. É uma fonte energética para períodos curtos. Agora, bora ver outros polissacarídeos. Outros polissacarídeos aqui.
Bora ver aqui a celulose. A celulose. Se não me falha a memória, o exemplo 3, né? 5.000 moléculas de glicose. Celulose. 5.000 moléculas de glicose. Olha só a celulose. Ela é formada pela 5.000 moléculas de glicose, mas que tipo? Alfa-glicose? Não, beta-glicose. Né? Formação da parede celular, formação da parede celular vegetal e também das algas, da parede celular dos vegetais e também do quê? Das algas. Tá certo? Então, nós estamos falando agora de um polissacarídeo com função o quê, gente? Estrutural. Exemplo 4. Quitina. Quitina. Formação do exoesqueleto dos artrópodes. Formação do exoesqueleto dos artrópodes e parede celular dos fungos. Tá? Só um detalhe sobre essa quitina, tá? Acrescentei. É que ele possui nitrogênio na sua composição. A quitina, ela possui o quê? Ela possui nitrogênio em sua composição, tá? Ela possui nitrogênio em sua composição. Estou falando do quê, pessoal? Da quitina. Quero saber? Pessoal, isso eu estou falando de uma maneira bem simplificada. Professor, qual é a diferença entre essas glicoses, alfa-glicose, beta-glicose? A diferença é entre a posição do hidrogênio e a hidroxila. A hidroxila está em cima, o hidrogênio embaixo, e o hidrogênio está em cima e a hidroxila embaixo. Uma hidroxila está em cima, o outro a hidroxila está embaixo. E isso tem alguma consequência? Tem. As ligações entre alfa-glicose, nós temos enzima digestiva que quebra essas ligações. Eu como amido, eu como glicogênio, o meu tubo digestório tem enzimas que quebram essa ligação e vai formar glicose. Já as ligações beta-glicose, nós não possuímos enzimas capazes de quebrar essa ligação. Quando eu como vegetal, eu vou digerir a celulose? Não, eu não vou digerir a celulose. Então, para que comer vegetal? Vitamina, sais minerais, proteína. Agora, aquela celulose não vai ser digerida, não vai sofrer digestão. Então, não adianta. Então, a digestão, os vegetais não têm função energética? Pode ter função energética, sim. Agora, aquela celulose não vai servir, não vai ter função energética para a gente. Mas os resíduos de celulose, elas impregnam na parede do intestino e isso regula o peristaltismo intestinal. É muito importante, são chamadas fibras vegetais. Isso, regulando esse peristaltismo intestinal, o intestino funciona melhor, o que diminui a chance, por exemplo, de câncer de colo intestinal. A pessoa que se alimenta diariamente de fibras vegetais, celulose, né, diminui até em 80% a chance de ter câncer de colo intestinal. Então é muito importante. Tudo bem? Continuando, pessoal. Continuando. Vamos falar de quem agora? Bora falar dos lipídios. Agora vamos falar dos lipídios. Também rapidinho, né?
essas coisas mais simples. Proteína começa a complicar um pouquinho mais, né? Vitamina é 5 minutos. Bora falar dos lipídios. Lipídios. Vamos lá? Bem rapidinho? Lipídios são compostos orgânicos formados pela união de ácido graxo mais álcool. Vamos ver aqui. Lipídios. Compostos orgânicos formados pela união, união de ácidos graxos mais o quê? Mais álcool. Compostos orgânicos formados pela união de ácidos graxos mais álcool. Bom, algumas perguntas. Primeiro, o álcool, como é que é a função orgânica, pessoal, que determina o álcool, né? É o H, hidroxila, não é isso? É hidroxila. E o que são ácidos graxos, pessoal? Ácidos graxos são ácidos carboxílicos. Você se lembra, pessoal? Ácidos carboxílicos. São ácidos carboxílicos de cadeia o quê? São ácidos carboxílicos de cadeia longa. Então, o que são ácidos graxos? São ácidos carboxílicos de cadeia o quê? Longa. Tá certo? Quais são as propriedades do lipídio? Quais são as propriedades de um lipídio? Propriedade do lipídio. Vamos lá? Ele é apolar. Ele é o quê? Apolar. O que significa dizer que o lipídio é apolar? Que ele não tem carga elétrica. Então, se ele não tem carga, a água consegue se aproximar dele para poder diluir? Não. Porque a carga é polar, tem carga, mas ele não tem carga, então não tem reação de atração. Então ele é apolar. Por isso que o lipídio, ele é insolúvel na água. Ele é insolúvel na água, mas ele é solúvel em solventes orgânicos. Ele é solúvel em solventes orgânicos, tipo o quê? Cetona, tipo o quê? Gasolina, né? Benzina, essas coisas, né? Ele é solúvel em solventes orgânicos, tá bom? Né? A classificação dos lipídios. Classificação. Os lipídios simples. Lipídios simples. Eles são formados por átomos. Os lipídios simples, eles possuem átomos. Átomo de quê? Carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Átomo de carbono, hidrogênio e oxigênio. Todo lipídio é formado pela união de ácido graxo mais álcool. Agora, quando o lipídio só possui átomo de carbono, hidrogênio e oxigênio, nós chamamos de lipídios simples. Simples. Bora ver? Né? Glicerídeos. Glicerídeos ou triglicérides.
Glicerídeos ou triglicérides. Formado pelo quê? Ácidos graxos mais álcool. Qual é o álcool, pessoal? É o glicerol. Qual é o álcool? É o glicerol. Glicerol. Qual é o exemplo que nós temos aqui? O exemplo 1. Qual é o exemplo que nós temos aqui? As gorduras. As gorduras. O exemplo 1. As gorduras. O que nós temos que saber aqui sobre as gorduras, né? O que nós temos que saber sobre essas gorduras? Que é relevante, pessoal. As gorduras é um tipo de lipídio, pessoal, saturados ou insaturados? As gorduras, elas são o quê? Elas são saturadas, não é isso? Elas são saturadas. O que significa dizer que as gorduras, significa dizer que elas são saturadas? Significa que entre os seus carbonos, só existe ligações o quê? Só existe ligações simples. Como elas são saturadas, pessoal, a gordura, ela é sólida. Ela é sólida. Ela é sólida em temperatura ambiente. Ela é sólida em temperatura ambiente. Por que ela é sólida em temperatura ambiente? Porque os ácidos graxos dela, ela tem 3 ácidos graxos. Os ácidos graxos dela são lineares. Como os ácidos graxos dela são lineares, você pode juntar esses ácidos graxos e aí ele fica mais denso, portanto mais o quê? Sólido. Outro exemplo de triglicerídeos. Exemplo 2. Exemplo 2. Exemplo 2, os óleos. Os óleos, né? Os óleos são triglicerídeos, são glicerídeos, os óleos. Só que eles são o quê? Eles são insaturados. Eles são o quê? Eles são insaturados. O que significa dizer que eles são insaturados? Significa dizer que entre os seus carbonos existe carbonos com ligações dupla. E daí? O fato deles serem insaturados, eles são o quê? Líquidos em temperatura ambiente. Óleo, ele é líquido em temperatura ambiente. Ele é líquido em temperatura ambiente. Por quê? Nos ácidos graxos, são 3 ácidos graxos, nos ácidos graxos, onde aparece a dupla ligação, a cadeia sofre uma curva, ela se dobra. Como a cadeia sofre uma curva, não tem como você pegar os 3 ácidos graxos dele e juntar, porque ele faz curva, onde tem a dupla ligação. Como eles não conseguem se juntar, eles ficam separados, então eles ficam mais fluidos em temperatura ambiente. Entenderam isso? Né? Olha só, qual é o papel biológico? Qual é o papel biológico? O papel biológico aqui, pessoal. O papel biológico. Vamos lá, né? Dos óleos e das gorduras. Armazenamento de energia.
Armazenamento de energia para períodos longos. Que mais? Armazenamento de energia para períodos longos. Que mais? Gordura, pessoal. Proteção contra choques. Proteção contra choques mecânicos. O que são choques mecânicos? Porrada. Pega duas pessoas, de bunda seca e de bunda gorda, solta escada abaixo. O bunda seca, até o barulho é diferente. Tá, 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 racha o fiofó lá embaixo. Bunda gorda, boing, 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 boing. A gordura protege o cóccix, pessoal. A gordura tem essa função de proteção contra porrada, choques mecânicos. Mas a gordura também, ela é um isolante. Ela é um isolante térmico. O óleo também, né? É um isolante térmico. E outra coisa, tanto o óleo como a gordura também tem um papel de quê? Flutuação. Bichinhos gordinhos flutuam melhor, tudo bem? Agora, tem uma coisa importantíssima, porque por mais que eu esteja resumindo, porque essas são as partes mais simples, eu quero gastar mais tempo nas partes complexas. Tem uma coisa que eu não posso deixar de falar, porque é muito importante. Olha só, atenção. Né? Atenção. Deixa eu falar. Poxa, queria ter chegado até proteínas. Se o material tivesse chegado na mão de vocês, daria para aprofundar mais e teríamos terminado até proteína. Mas vamos lá. Atenção. Pessoal, margarina. A margarina não é feita de óleos vegetais, extrato de óleos vegetais? Se ela é feita de óleos vegetais, como é que ela tem aquela consistência pastosa, mais sólida? Sabe por que isso? Porque ela sofre um processo chamado hidrogenação. Então, coloca aí, por favor. A margarina... A margarina, ela é o quê? A margarina é um óleo, é um óleo vegetal, né? A margarina é um óleo vegetal que passou por um processo de hidrogenação. Coloca aí, pessoal. A margarina, anota aí por gentileza. Vou repetir. A margarina, ela é o quê? São óleo, né? É um óleo vegetal que passou por um processo químico, né, de hidrogenação, conferindo uma consistência, né, conferindo a uma consistência a mesma. Isso para quê? Para ela ficar pastosa. A margarina são o quê? A margarina tem o quê? São óleos vegetais que passou por um processo de óleos vegetais que passou por um processo de quê? Hidrogenação. Hidrogênio. Conferindo o quê? Uma consistência, né? Uma consistência maior a mesma. Aonde que esses hidrogênios entram, pessoal? Na dupla ligação. Tá vendo? Você se lembra que a gordura, elas eram saturadas, as ligações eram simples, por isso que ela é o quê? Sólido em temperatura ambiente. O óleo, ele é fluido porque ele tem dupla ligação, então ele é fluido por causa disso. Como os hidrogênios vão entrando ali, vai quebrando essa dupla ligação, vai entrando, quanto mais dupla ligação eles quebram, mais hidrogênio entra, maior consistência tem esses óleos. Aí a margarina fica com aquela consistência mais pastosa. Entenderam? Mas isso não faz mal para a saúde, não? Isso não é bom, não. Na verdade, não é bom. Por quê? Porque esse processo de hidrogenação pode levar à formação das chamadas gorduras trans. Coloca aí, isso é muito importante. Acrescente isso, o processo de hidrogenação, no caso aqui é artificial, mas pode acontecer natural também, tá? Os ruminantes fazem isso. O processo de hidrogenação pode levar à formação das perigosas gorduras
trans, das perigosas gorduras trans. Das perigosas gorduras o quê? Trans, né? Essas gorduras, pessoal, trans, elas levam a doenças cardiovasculares, tá? Gorduras trans, tá? Essas gorduras trans, elas levam a doenças cardiovasculares. Tudo bem, pessoal? Do que eu falei, pessoal? Do que eu acabei de falar? Eu falei sobre A, glicerídeos, triglicérides. Agora eu quero falar do B, cerídeos. Cerídeos. Cerídeos são lipídios? São. Se são lipídios, são formados pelo quê? Ácidos graxos mais álcool. Qual é o álcool? Álcool de cadeia longa. Álcool tem até 16 carbono. O glicerol tem 3 carbono. Aqui tem 16 carbono. Mais o quê? Álcool de cadeia. Álcool de cadeia. Álcool de cadeia longa. Qual é o exemplo? São as ceras, pessoal. Qual é o exemplo? São as ceras. Qual é o papel biológico? Qual é o papel biológico? Então, queridos, nós vamos parar por aqui. Eu queria ter chegado até proteínas, infelizmente não deu, né? Pode ver que eu dei bem resumido esse assunto, pegando os tópicos mais importantes. Dá uma olhada naquela tabela de íons que vocês devem ter aí, pegando aqueles exemplos que eu dei de íons, né? Estudando mais aqueles exemplos que eu dei para vocês, que são os que mais caem. Esses dias nós vamos falar em outros assuntos também dentro da biologia, tá bom? E até lipídios é muito simples, a coisa começa a ficar mais complexa em proteína e ácidos nucleicos, né? Que são as moléculas mais complexas para a gente falar. Vitamina eu gasto 5 minutos para poder falar, o que tem que ser falado de vitamina de importante, tá bom? Vou mandar entregar um material para vocês em PDF. Roda esse material, cara, que esse material vai ajudar demais a você e a mim. E vai tornar as aulas mais interessantes, tá? Pega esse material, vocês vão gostar muito, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito das aulas de ácidos nucleicos que eu preparei para vocês, tá ok? Vocês vão gostar muito dessas aulas, da forma que eu vou passar essas aulas para vocês, dinâmica. Vocês vão ver a síntese proteica acontecendo na frente de vocês. Eu acho que vocês vão gostar muito. Então, quando vocês receberem o material, já roda esse material, tá bom? Os materiais que eu vou mandando para você. Um abraço, meus amados. Tentem manter o foco, tá ok? Tenta renovar o ânimo e nós vamos trabalhar, nós vamos aprimorar, nós vamos aperfeiçoar, nós vamos melhorar as aulas, vamos melhorar tudo e nós vamos vencer essa parada juntinho, tá ok? Um abraço, fique com Deus, valeu, tchau!